Bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E é assim que a gente tem que encarar, gente. Com muita alegria, estamos em casa, né? Creio, grande parte de vocês, espero que estejam em casa. Eu sei que tem algumas pessoas que têm que trabalhar para ajudar os pais, tudo mais. Mas de qualquer forma, tá aqui. Estou aqui, né? Tentando continuar o nosso curso. Então eu preciso muito da participação de vocês. Então, se você chegou meio perdido agora, primeira coisa, volta lá na primeira aula, aula inaugural, vamos entender como vai funcionar o curso, vamos participar do fórum de dúvidas, vamos mandar mensagem, professor, porque sempre foi necessária a participação de vocês. Agora não tem como, é impossível prosseguir sem o feedback de vocês. Então, continuem com a gente, tá? Deixem lá no AVO seus comentários, suas mensagens. Vamos trabalhar, vamos continuar para não perder mais um ano em nossas vidas, ok? A aula de hoje é sobre pesagem em balanças de laboratório. Nossa, mas que coisa chata. Será que vocês sabem pesar adequadamente? Será que vocês têm a noção de como realmente funciona uma balança? Quais os cuidados que você tem que praticar em uma pesagem? As chamadas boas práticas de pesagem. Talvez os mais informados, né? Boas práticas de fabricação, né? Um termo utilizado em quase toda a indústria, pequeno, grande, médio porte, é necessário, né? E na pesagem não é diferente. Quando você pensa em qualidade, você vai começar do seu processo e também, claro, do seu controle de qualidade. Então a balança ela está presente em muitos momentos aí nos processos industriais, ok? Então esse não é um assunto novo. A gente já ouve falar de pesagem desde o Egito Antigo. O deus Anubis, que alguns devem reconhecer de American Gods, uma série bem recente aí do Amazon Prime, na verdade é de outro canal, mas é transmitido pelo Amazon Prime aqui pra gente no Brasil, de forma oficial ao menos. E esse deus aí com essa cabeça, que não é de cachorro, tá? É um chacal, é um canídeo, é um parente do cachorro, mas não é um cachorro, que era o juiz dos mortos, tá? O juiz do reino dos mortos. Então, como que funcionava essa questão? Quando a pessoa morria, os egípcios, os antigos egípcios, né? Claro, existem egípcios até hoje, eles tinham que passar por um tribunal, a sua alma, né? Que tinha outros termos, eu não vou entrar na mitologia que não é o objetivo aqui. É só para ilustrar, né? E aí tinha esse tribunal divino, que era dividido em duas salas, sala das duas justiças ou das duas verdades, que era o ponto de contato entre o mundo dos mortos e o além. E ali tinha uma balança que era vigiada por esse deus, pelo Anubis, o deus dos mortos, e pelo Tote, que é o deus escriba, né? É quem registrava. E o coração dessa pessoa que havia morrido era colocado num dos pratos, e o outro era ocupado por uma pena, que era o símbolo da Maat, ou Maat, que é a ordem divina, né? Seria, apesar de ser um regime politeísta, né? Tem vários deuses, você tem um central aí, que era essa Maat, esse Maat. Se houver equilíbrio entre o coração e a pena, então a pessoa está absolvida e vai para o além. Se não, se o coração pesasse mais, ela era condenada, aniquilada, sem esperança de ressurreição, tá? E tinha uma besta ali, que era uma mistura de crocodilo com hipopótamo, que suplicava que o coração pesasse, que ela queria comer, tá?
O coração era decorrente das ações do indivíduo em vida, né? Da sua razão, da sua vontade, da consciência moral. Então, tinha essa mitologia egípcia, né? E eu trouxe aqui não só para ilustrar, para mostrar que a pesagem é uma coisa muito antiga, que vem desde o Egito Antigo, mas também pela diferença de peso, que aqui, claro, tendo uma poesia pela mitologia aí, uma crença envolvida, a gente tem que respeitar, né? Então aqui só para ilustrar melhor, o coração aqui do lado esquerdo e a pena aí que representava a divindade central aí, né? Divindade superior, ficava aqui. Se tivesse equilíbrio, beleza. Se afundasse, vinha esse ser, né? Comia o coração e a pessoa era condenada. Então, o que eu quero mostrar aqui, além de um pouco de cultura geral que nunca é demais? A diferença de peso, né? Isso é o princípio de todas as balanças, ok? Você vai ter um zero, um equilíbrio, e vai ter uma diferença de peso. Entre um peso padrão, entre forças eletromagnéticas, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, mas de alguma forma você vai ter uma diferença de peso ali registrada, ok? Então, por isso que eu trago essa ilustração para a gente começar a nossa aula de hoje. Balança. Tem um monte, né? Tem de todo jeito. Então, quando a gente vai fazer uma consulta de rotina, tem a balança, muitos ainda utilizam, né, essa balança, porque justamente ela tem aqui esse peso e esse pezinho que vão ajustar e vão dar o peso correto. E o médico já aproveita para medir a altura da pessoa, né? Aí calcula o índice de massa corporal e vê se a gente está gordinho ou não. E essa é que todo mundo tem medo, né? Quem é mais ligado ao controle do peso, tem uma necessidade ou uma neurose, né? Então vai ter uma balança dessa no banheiro, no quarto, para pesar todo dia, toda hora. Nossa, emagreci 500 gramas, né? Tem, né? Tem gente assim. Eu vejo gente na academia, que eu vou pelo menos, que pesa durante o treino umas 2 ou 3 vezes. Não precisa, né, gente? Com um controle da sua saúde, da sua alimentação, fazendo exercício, não precisa ficar noiado, né? Isso faz mal aqui. E aí não adianta. Penso eu, né? Penso eu. Bom, balança de feira, né? Então, essas um pouquinho mais modernas, essas que tinham um pezinho, e notem essa questão aqui que os pesos estão velhos, estão enferrujados. Daqui a pouco a gente volta nisso. Essas balanças mais modernas, de supermercado, né? 500 gramas de mortandela, tá? Usem em português corretamente, tá? Por favor, não façam isso. Então, vai lá e... Qual que é o correto, aliás, pessoal? Trivia de português. 500 gramas ou 500 gramas? Valendo! 500, tá? Ou meio quilo. Também é aceito. Certo? Então, não façam feiura. E essa balança que é incrível, né? Então, eu sinceramente, para, né, ser bem limpo com vocês não ficarem com a figura também que o professor sabe tudo, que é dono da verdade, né? É ilusão, tá? Eu não conheci essa balança até o final do ano. Aí eu tava passeando com a minha mãe e com a minha filha no centro e tinha um cara vendendo lixia. E eu comprei 1 quilo de lixia, que só tem uma vez por ano, né? Não sei se alguém compartilha desse gosto comigo, mas a gente adora em casa. E aí, o cara pegou isso, eu falei, mas que porra que é essa aí? Que eu vi que era uma balança. Não é uma coisa assim que eu fico procurando, né? Enfim, nunca vi. Achei interessantíssimo.
Quem não conhece, deixa um comentário aí ou lá no Ava, tá? Muito legal essa balança, adorei. Pode ser utilizada para outros fins, né? Achei bem prática. Mas quando a gente fala de pesagem ou de qualquer medida, seja qual for, no caso a pesagem é uma medida de massa, nós temos que lembrar da metrologia, que é a ciência que estuda isso. Tá? Então é a ciência da medição, que é representada aqui no Brasil pelo Inmetro. Então sempre tem, né? Brinquedo aprovado pelo Inmetro, né? Produto aprovado pelo Inmetro, balança certificada pelo Inmetro, ok? Então você tem toda uma ciência, você tem todo um mercado, você tem toda uma rede de profissionais envolvidas nisso, que atesta a qualidade dos produtos através da calibração de instrumentos e da realização de ensaios. Então, o Inmetro ficou bem conhecido para quem assiste o Fantástico, né? Tinha um quadro, não sei se ainda tem, porque eu não assisto, sinceramente. Às vezes eu estou na casa de alguém e acabo vendo. E que atestava, né? De olho, fica de olho, né? Então, não sou contra isso. Eu acho que é uma das únicas coisas úteis, por sinal, do programa. A gente tem que ficar esperto, né? Quem já assistiu minha aula passada, e se não assistiu, volta lá, né? De instrumentos, laboratório, eu falei um pouco disso já. É muito importante. Você quer comprar um desinfetante, você quer comprar um produto qualquer e quer que esteja exatamente aquele peso ali, aquele volume ali, porque senão você está sendo enganado. Você está pagando um preço que não é barato, cada vez mais, por menos quantidade de produtos. Tá? Então, tudo isso tem a ver com metrologia. Inclusive a pesagem, que é o assunto de hoje. A metrologia ela é subdividida entre metrologia científica, que vão ser as pessoas responsáveis por desenvolver novos equipamentos, novas metodologias com base em padrões nacionais e internacionais. A gente vai falar sobre isso já já. E lembre-se desse peso enferrujado. Tá? Metodologia industrial, né? Então está diretamente ligado à maioria dos nossos cursos aqui. E metrologia legal. Sistema de medição usado na área de saúde, segurança e meio ambiente. Tá? Então tem a parte legal. Né? Na parte de saúde, a gente já tem outra questão, que é a Anvisa, que a gente não pode deixar de ouvir falar nisso toda semana, nesse momento que a gente vive aqui. Né? Bom, então a metrologia, como ela funciona? Você tem unidades do SI, Sistema Internacional, que são padrões justamente que servem para o mundo todo, facilitando assim um mundo que é globalizado, que esse caminho é um caminho sem volta, felizmente, creio eu, né? Nunca sabe. Que ele utiliza padrões internacionais. Depois, esses padrões internacionais têm um rastreamento com padrões dos institutos nacionais, que no nosso caso é o Inmetro, que vão ter padrões que vão bater com os padrões dos laboratórios de calibração credenciados. Depois vem os padrões referentes laboratórios de ensaios credenciados. E por fim, padrões de trabalhos laboratórios de chão de fábrica, que é um termo pejorativo. Infelizmente a figura é bonita, mas tem um termo pejorativo. Né? Então você tem, ao mesmo tempo, uma rastreabilidade. Quando vai subindo, você vai fazer uma medida aqui no laboratório. Ele vai ter uma rastreabilidade para um padrão internacional que serve para o mundo inteiro lá na ponta. São as duas pontas. E no caminho a gente tem esse pessoal. Então vamos tentar agora essa parte de disseminação quebrar um pouquinho. As unidades da SI a gente vai falar já já. O quilograma tem um padrão internacional, né? A unidade é quilograma ainda. E esse padrão ele mudou em 2019. Então está bem fresquinho aí. Eu vou mostrar para vocês o que mudou. Esse padrão
ele vai ter um padrão comparável aqui no Inmetro. Depois a gente tem laboratórios certificados pelo Inmetro por essa ISO aqui, né? Essa norma, gestão de qualidade em laboratórios de medição. E a gente vai ter outros laboratórios de uma rede. Então, eu, Felipe, vou abrir um laboratório de calibração. O que eu vou calibrar? Lembre-se da aula passada, pipeta volumétrica, balão volumétrico. Eles têm uma calibração, por isso que eles têm uma precisão maior. Tá? Isso tem um custo. Então, se eu vou abrir um laboratório, eu vou ter que ser certificado pelo Inmetro, vou ter que ter essa rastreabilidade, que é a confiabilidade no resultado que eu vou emitir um laudo. E aí eu vou trabalhar para quem? Aliás, quem vão ser os meus clientes? Os laboratórios de ensaio credenciados. Então, sei lá, vamos pensar no exemplo prático. Vamos pegar a nossa aula de hoje. Então, eu vou vender balança, tá? Então, a Mettler Toledo é fabricante de balança aqui no Brasil. Ela vai ter os pezinhos padrão que eu já vou mostrar já para vocês. Mas que já deu para ter uma ideia pelo que eu mostrei lá da balança de feira, né? Quem nunca tinha visto, prazer, né? Uma balança de feira tem os pezinhos de um lado, o legume ou o que for pesado do outro, a fruta, e aí tem que equilibrar. Igual a alma lá, o coração e a pena do Anubis, tá? É o mesmo princípio. Equilíbrio, isso é física, tá, gente? Tem uma relação muito grande com a física. Então, a Mettler vai me procurar e vai falar: Felipe, ó, tô vendendo essa balança, eu utilizo esse pezinho padrão, que é desse tamanho mesmo, até menor, tá? Você pode certificar para mim? Posso. Custa milão, sei lá, tá? Ok, tudo bem. Mas você vai me dar um laudo? Vou. É certificado pelo Inmetro? É. Esse, então, vai ter uma cadeia de rastreamento ao padrão internacional, tá? O Inmetro vai garantir isso. Só que eu tenho que ser certificado seguindo essa norma de qualidade. Senão, né, eu não tenho confiança no meu resultado. E aí o cara não vai querer pagar milão. Ele pode pagar 200 num paralelo aí? Afinal é Brasil? Pode. Só que, se ele for auditado por uma empresa, em termos de qualidade, seja, né, na ISO 9000, ISO 14000, o auditor vai lá ver isso. Ele falar: ah, tá bom, você usa esse reagente aqui na sua indústria. Onde você pesa ele? Nessa balança. Cadê o certificado da balança? Não, a gente faz calibração todo dia, toda hora. Não, certificado, filho, certificado do peso padrão. Cadê? Não tem, fora dos conformes. Então, já dançou na autoria. Já dançou não, mas ele já tem um ponto negativo ali, tá? Isso é sério, muito sério. Em outros países é mais sério ainda. Aqui, infelizmente, tem muita malandragem, tá? Eu não quero desmerecer a gente, mas é incrível, se vocês conhecem uma pessoa de outro país, como que a gente tem isso incutido no nosso sangue. É impressionante. Mas vamos deixar isso de lado, tá? Para uma conversa quando a gente voltar no regime presencial, né? Enfim. Então, você tem toda essa cadeia de rastreamento. Isso tem um custo para a empresa, para quem está certificado e para o Inmetro também. Ele tem que ter ali os padrões, né, igualzinho o que tem em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que, né, você tem todo um mercado aí, um nicho em cima disso. E o que é esse padrão? Não é aquele peso enferrujado da feira, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. Anteriormente, até 2019, o quilograma era um peso padrão, né? Um pezinho igual aquele da feira, só que de materiais, platina ródio, que resistem ao tempo e tudo mais. Ficava isolado num vácuo lá em Paris, um museu lá e tudo mais, tá? Então, ele era mantido sobre condições especiais nesse bureau de pesos e medidas lá internacional que fica em Paris, aliás, né? E a gente tinha outras unidades de massa que eram derivadas do quilograma. Por quê?
Porque em outros países utilizam outras coisas, né? Na Inglaterra, por exemplo, utilizam libras, né? Nos Estados Unidos, creio também. Tem onça, né? Que não é aqui a nossa onça do Pantanal, queridíssima, né? É uma unidade. Pedra, essa já é mais antiga. Mas aí a gente tem uma coisa importante que é a conversão de unidades, que já já vou falar sobre isso também, tá? Só que o que acontecia? A massa era perdida ao longo do tempo. Então, 50 microgramas em 100 anos. Puta merda, mano. O cara morreu e não viu isso. Morreu. Mas a humanidade não acabou. Ainda não acabou, tá? Até hoje, pelo menos, não acabou. Então, você não tem confiança. Por mais que fosse um padrão que ficasse ali no vácuo e tal, e tinha uma série de clones ali, né? Vários pesos padrão que seguiam e que acabavam nos centros de certificação como em metro, né, nos institutos, isso perde. É metal, é matéria, vai perder. Então, em 2019 foi feita uma nova convenção de unidades. Eu vou deixar um material para vocês com todas essas novas unidades, porque é importante vocês saberem isso. Ah, eu sou de controle de automação, já falei essa história, né? Primeiro que o conhecimento geral não quer demais. Segundo que tem unidades elétricas também, tá? Você que fica aí brincando de robozinho, tá? Então tem unidades elétricas, mudou tudo. Então vou mandar uma cartilha do Instituto de Metrologia aqui do Brasil para vocês, está bem didático. E sobre o padrão específico do quilograma, né, que mudou, eu vou deixar também um artigo, que tem muita física, coisa pesada. Mas como às vezes tem alunos repetentes, né? Tem gente que já fez um outro curso, enfim. Não tem como saber isso exatamente. Fiquem à vontade para lerem esse material. Esse da cartilha aí das unidades é essencial, tá? Esse outro artigo é para quem tem curiosidade de entender um pouco mais. O quilograma continua sendo a unidade de massa, mas ele é igual à constante de Planck agora. Ele vai ser baseado, o valor, uma relação com a constante de Planck, tá? Que é esse valor enorme aqui, tá? Então, essa é a constante de Planck, que tem outras funções na ciência, tá? Não é só essa. Então, apesar, né, de você ter o mesmo padrão, você vai ter uma relação de massa com a constante de Planck, tá? Mais detalhes sobre isso no artigo científico. O que é importante saber? Esse tipo de balança, balança de Kibble, que vai servir para certificar o padrão, né, do quilograma, ele tem um princípio baseado no eletromagnetismo, tá? Então é outra questão física que o importante é saber o quê? Que o novo padrão é baseado na constante de Planck, e que a gente não tem mais um pezinho padrão. Então a gente vai ter uma forma de energia, uma onda eletromagnética, como padrão. E um valor que é uma constante. Tá? Então a gente vai passar a ter um erro menor, na verdade quase nulo, na nossa medida. E não vai ter um desgaste com o tempo. Então acabou o problema aí do pezinho padrão, etc, que só vai servir como momento histórico aí da metrologia. Conversão de unidades, né? Parece, sei lá, primário, mas tem muita gente que erra. E isso mata, né? Acaba com o exercício, seja agora no começo, seja numa disciplina de engenharia, seja numa disciplina de cálculo, você vai errar a unidade, tá errado o exercício, tá? Então, tem algumas maneiras de a gente fazer isso. Tendo uma reguinha de conversão na cabeça, né? Então, eu usei o exemplo de medidas no caso do metro aqui, mas a mesma coisa para quilograma, tá? Ou grama, né? Então, o quilograma é a unidade internacional. E aí a gente tem grama, que é muito utilizado, especialmente no nosso meio, né, na química, na ciência, em pequena escala. Aí a gente tem as unidades são menores,
que é central, e as unidades são maiores. Se eu estou indo para maior, né, eu vou saindo do meio e indo para maior, vou dividir por 10. Cada uma das unidades. Quilograma, ou que seja, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Mesma coisa grama. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Aqui, a química principalmente está muito aqui, tá? Miligramas. Pouquinha coisa, né? 10 a menos 3 gramas, né? Então, se você tem essa réguinha na cabeça, beleza. Ah, não quero ficar decorando isso. Faz uma regra de 3. 1 metro ou 1 grama vale 1 vezes 10 a menos 2 centímetros, ou centigramas. 8 metros, 8 gramas vai ser quanto? 800 centímetros, 800 centigramas. Dá para fazer análise dimensional também. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Eu nunca usei isso, tá? Mas é interessante. Depois, para outras coisas que vocês aprendem na engenharia, especialmente a engenharia química, tá, pessoal? Precisa saber isso. Vai facilitar muito a vida de vocês depois. 8 metros, né? Quanto que vale 1 centímetro? 1 centímetro vale 10 a menos 2 metros. Faz uma relação, né? Unidade desejada, unidade dada, né? Unidade dada vai que corta, né? Isso, relação matemática, pelo amor de Deus, não vou ficar explicando aqui. E aí eu tenho 800 centímetros. Eu vou cortar o metro aqui, corto o metro aqui. 800 dividido por 10 a menos 2, 800 centímetros. Né? O 10 a menos 2 passa para cima, vira 100, 800 centímetros. 90 km, essa é clássica de física. 90 km por hora. Quantos metros segundo é? 90 km por hora. Quilômetros por hora é relação, é uma razão. Quilômetros por hora. 90 quilômetros em 1 hora. Eu quero saber em metros por segundo. Quanto vale 1 quilômetro? Um só. 1000 metros, né? 1 quilômetro. Eu tenho 1000 metros em 1 quilômetro. Razão. Você tem que manter aí a razão. Como você monta essa razão? No final você vai ter a unidade que você quer, tá? Eu quero metros por segundo, então eu vou incluir uma razão de tamanho, de medida, e uma razão de tempo. 1 hora tem 3.600 segundos. 1 hora por 3.600 segundos. Eu vou cortar quilômetro com quilômetro. Esqueci de cortar aqui. Vamos cortar já. A gente faz ao vivo! Desculpem. Só tava fazendo animar aqui, eu esqueci de passar, tá? Corto quilômetro com quilômetro, corto hora com hora e eu vou ficar com a unidade que eu quero, metros por segundo. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter 25 metros por segundo. Fácil? Não? Pratiquem, tá? Não faz parte da disciplina exatamente, mas indiretamente vai ter conversão de unidade. E para a engenharia, de modo geral, é muito importante, especialmente para a química. Vou deixar um exercício aqui para vocês praticarem, tá? A resposta vai estar no slide. Tá aqui, inclusive, tá? Eu não vou dar nesse momento. Tentem fazer baseado no que eu mostrei aqui. Como? Como vocês quiserem. Importante é a resposta. Precisa entregar? Não, precisa praticar, tá? Eu vou deixar isso para vocês. Não entendi, tenho dúvida. Tenta fazer. Não adianta nada eu dar todas as respostas. Tenta fazer. Não conseguiu? Fala comigo. Esse último aqui, certamente vocês vão apanhar um pouco, tá? Porque provavelmente não viram ainda na química teórica, na química geral teórica. Mas, tirem suas dúvidas, tá? E a resposta está aqui, para quem quiser conferir. Eu fiz de 3 maneiras diferentes. Dá para você fazer de qualquer maneira em qualquer exercício aqui. E agora é o que interessa.
entre aspas, né? Porque tudo interessa, inclusive a cultura geral. Vocês podem impressionar seus amiguinhos aí sabendo um pouco de cultura egípcia, né? Em vez de só assistir o seriado, vão atrás, né? Aprendam mais sobre isso, que é muito legal. No laboratório a gente tem basicamente dois tipos de balança. Quem for trabalhar na indústria vai usar uma balançona, né? Para pesar tonelada, né? Vou falar um pouquinho da importância disso já já. Mas no Laboratório de Química Geral, que é o nosso curso aqui, mesmo de forma virtual, vocês utilizariam a balança semi-analítica e a balança analítica, tá? Essas duas. Qual que... Opa, deu uma falha técnica, já voltamos. Qual que é a diferença? Precisão. Precisão, já ouvi falar disso em algum lugar. Aula passada, aula 2, tá? Eu vou até repassar aqui, mas a gente já falou sobre isso na aula passada, não vou me repetir. Essa daqui, pesagem mais rápida, mais bruta, vai pesar num becker. Uma das aulas futuras aí, cristalização. Pô, fazer uma cristalização, vou pesar 10 gramas de sulfato de cobre. Você não vai usar essa balança analítica. Você não precisa dessa precisão. Olha a precisão, 0,0001 e aqui tá pouca, tá? Essa é a mínima. Tem com 5 casas, tem com 6. E o que vai variar? O preço, né? E a sua necessidade. Aqui não. Aqui a gente vai ter poucas casas. Tá até bem visível aqui pra gente. Pô, mas eu vou pesar 10 gramas. Eu não preciso dessa balança. Vou usar essa daqui, semi-analítica. Tá? Então, no laboratório a gente tem exatamente essas balanças. Inclusive, eu acho que é um modelo bem parecido. E você vai fazer o quê? Vai tarar, né? É um botãozinho, ou zerar a balança. Ela fica no zero. Aí você vai colocar algum recipiente que você vai pesar, ou um papel, ou um becker, ou um recipiente. E depois você vai colocar o que você vai pesar. Precisa de um recipiente, já vou falar por quê. Precisa colocar o que você vai pesar. Normalmente no estado sólido, tá? Tem alguns casos muito particulares que a gente pesa líquido e faz uma relação com a densidade, tá? Densidade é massa sobre volume. Então, tem alguns casos, mas é muito pouco comum, tá? É bem específico. Então, normalmente a gente vai pesar reagentes sólidos. Então, agora nas boas práticas, a gente vai ver com mais detalhes aqui o que é preciso fazer. Às vezes alguém já pesou, já viu alguém pesando, né? Viu na feira, né, cara? Coloca, né? Você pega na bacia, sei lá, meia dúzia de tomate, laranja, cara, vira lá na balança. Não, tá? Aqui a gente tá numa escala bem menor, né? Um pozinho ali que você vai pesar, tem que tomar cuidado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, isso daqui eu não vou me repetir, voltem na aula passada. O que é precisão e o que é exatidão, só um lembrete, tá? Já expliquei bem na aula passada. Se tem dúvidas, fórum de dúvidas, mensagem, etc. Boas práticas, então, na pesagem. Porque é o que eu falo, às vezes o aluno ele chega no laboratório e fala: a aula é sobre pesagem. Ah lá, pesagem, que otário. Não é simples, tá? Não é pesar mortandela, né? Como o povão gosta de falar. Não é pesar presunto, queijo, carne. Não é pesar tomate, laranja. É sério, tá? Essa balança, ela custa muito mais do que uma balança de feira. E aquela balancinha lá, acho que eu vi o preço, coisa de 20, 30 reais você compra aquela portátil lá. O pessoal tem usado também, tá? Não é simples. Para pesar direito não é simples. Então, a pessoa acha que é só chegar lá, tem o prato da balança, joga lá um negócio, né? Vira assim, pronto. Não.
Tá? Então, parece bobo, mas é o bobo que ninguém pratica, é o óbvio que ninguém pratica. Primeira coisa, calibração constante. De tudo que eu falei lá da metrologia, acho que tá bom já, né? Suficiente. Você tem que ter peso padrão no seu laboratório. A balança, tanto a semi, algumas semi na verdade, depende do preço e da qualidade. A analítica todas tem um botãozinho que é cal, calibração. Você aperta aquele botãozinho, deixa lá, faz isso uma vez por dia, na hora do almoço, no final do dia, deixa lá, calibra, né? Uma vez por semana, vai depender muito do uso. Fazer calibração com os pesos, uma vez por mês, cada 15 dias você vai definir. O auditor, por exemplo, vai exigir que você tenha um método de calibração, se trabalhar no laboratório de controle de qualidade. Então você tem que ter um método. Qual o método? Você vai definir, desde que você tenha argumentos, caso ele te pergunte. Mas por que você calibra uma vez por mês e não todo dia? Porque eu não uso a balança. Pronto. Eu não uso, essa balança é utilizada para isso. Uma vez por semana eu uso a balança. Ah, beleza. Então, beleza. Tá? Agora, se eu uso muito, é todo dia. Tem que pegar todo dia, muitas vezes por dia, e todo dia. 3 vezes por semana, aí vai variar, tá? Aí você tem que pegar um pezinho padrão, porque ninguém vai ter uma balança de Kibble, pode ter mudado o padrão, né? Eles podem inclusive usar uma balança de Kibble para definir melhor ali, por diferença, enfim. Mas aquele peso vai ter uma durabilidade, né? Mas no laboratório dia a dia você não vai ter uma balança Kibble, vai usar um pezinho padrão, vai continuar usando o pezinho padrão. Vai colocar o pezinho padrão lá, vai ver, bateu 100 miligramas. Beleza, minha balança tá perfeita, tá? Fora isso, para conservar a balança, para evitar que a calibração lascou. Se a calibração lascou, você vai ter que chamar um técnico, provavelmente. Um técnico ele cobra por hora. Vamos supor que aqui em Cuiabá não tem representante. Vai vir de São Paulo ou do Rio. Por avião. Ele saiu da casa dele, ele começa a cobrar. A empresa cobra. Ele não vai ganhar, o funcionário não vai ganhar tudo isso. A empresa cobra. Do momento que o funcionário saiu da casa dela e vai chegar aqui em Cuiabá. Saiu lá de São Paulo do Rio. 2h30 de voo. Pega um Uber, vai até o FMT, por exemplo. Ou vai até a sua empresa. Tá? E aí ele vai chegar lá e vai tentar resolver. Se passar para outro dia, hospedagem, né? A empresa tem um custo, vai repassar para o cliente. Ok? Então tem tudo isso. Então tem que evitar. Como evita? Cuidando da balança. Evitar pesar substâncias corrosivas, voláteis ou higroscópicas em frascos abertos. Corrosiva, todo mundo sabe, volátil é a substância que vai evaporar, vai perder massa, né? Vai começar a sumir. Então tem que pesar rápido primeiro e tem que pesar num lugar fechado de preferência. Ah, não dá. Tá bom. Só que você sabe que vai ter um desgaste de balança. Porque a balança analítica, vocês devem ter notado que ela tem uma portinha. Você vai fechar, abre, coloca, fecha, zera a balança. Por quê? Se eu vou pesar num becker, eu coloco primeiro o becker, zero minha balança, depois eu começar a adicionar a substância que eu vou pesar. Tá? Então tá levando um tempo aí. Eu vou fechar aquela portinha para equilibrar minha balança, para chegar no peso. Se for uma substância que é volátil ou que absorve água, que é uma substância higroscópica, eu vou ficar louco para pesar, porque a balança vai começar a variar, ainda mais essas muito sensíveis, um peso muito pequeno, vai variar. Então o ideal é você ter uma ideia de quanto você tem que pesar, colocar no recipiente fechado, coloca lá. Tem assim um recipiente padrão ali, que o valor seco dele corresponde a tal, você já sabe quanto você vai descontar ali,
que é o peso do recipiente, você saber quanto você colocou de reagente ali dentro. Dá para fazer isso, como boa prática, dá. No dia a dia, às vezes não dá, é muito rápido, preciso fazer, ó, produção, né? Não vai dar tempo de fazer isso. Tudo bem, só que a sua balança tem uma vida útil. Manutenção muito comum de balança. Dá pau, peso padrão funciona, chama o técnico. Primeira coisa que o técnico faz, você vai aprendendo com o tempo, né? Ele tira o prato da balança. E embaixo o que tem? Ferrugem, né? Corrosão, oxidação, tá? Então ele vai tirar esse pratinho aqui. Tá? Ele vai tirar esse pratinho aqui. E embaixo vai estar tudo corroído. Vai ter sujeira embaixo. Vai estar líquido, porque é uma substância higroscópica, ela absorve água. Ou umidade, que seja, com o tempo vai virando água. Né? Ainda que aqui não seja tão comum nesse calorão, nesse tempo seco, tá? Mas pode acontecer. Então, com o tempo a gente aprende essas manhas. Então, antes de chamar o técnico, né? A importância do conhecimento. Ah, não vou gastar. Vou ver o que dá para eu resolver, tá? Vamos voltar para as boas práticas aqui. Oxi. Desculpem, falha técnica. Durante a pesagem, desculpe, evitar substância, que eu já falei, não colocar o material diretamente no prato. Não vai colocar. É sal, não interessa. Sal é corrosivo também. Vai oxidar a sua balança. Cadinho, pesa-filtro, becker, tem que estar limpo e seco. Senão você está pesando a sujeira, a umidade, etc. Centralizar o material a ser pesado no prato da balança. É no centro. Se foram na balança do consultório do médico, fala, fica quieto, né? Sobe na balança, fica estático aí para eu pesar você. Fica no centro da balança. Se eu peso mais para cá, mais para lá, é um sisteminha ali que é baseado na diferença de peso, né? Então você fica mais para lá, mais para cá, põe um pé só. Mesma coisa é a gente, coloca no centro. Ali no centro é onde está o foco da diferença de peso. O material a ser pesado deve estar em temperatura ambiente. Vai pesar uma coisa quente. Tirei da mufla, já vou pesar porque esse trem é hidroscópico. Se eu não pesar, vai começar a absorver. Calma. Põe no dessecador, deixa esfriar. Vai demorar, porque está no vácuo ali, mas uma hora esfria, né? Deixa ali, vai lá e pesa. Rápido, né? Senão realmente vai absorver água. É isso. Se tiver frio, também vai dar diferença de peso. Se tiver quente, corrente de convecção, vai subir o calor. Se está frio, rouba o calor, né? Contração do metal, dilatação do metal. Se eu estou pesando um papel de filtro somente, vai passar, vai ter condução de calor ali. Então vai dar diferença seu peso. Ah, mas estou pesando 10 gramas. Tá bom, aí, né? Tem que avaliar isso também. Usar luva ou papel para segurar objeto seco. Se não, olha o sebo. Olha. Lavei a mão agora há pouco. Já está cebosa já. Não muito cebosa, vão ficar com nojo de mim, né? Não vão querer me cumprimentar quando a gente pudesse cumprimentar de novo. Mas já tem oleosidade aqui. Eu já vejo. Tá? Vai pegar o becker, vai pesar isso também. Uma balança com 6 casas depois da vírgula. Vai pegar. Tá? Então, seco. Usa luva. Né? Durante a pesagem, balança analítica, as portas devem estar sempre fechadas. Tem 2 portinhas, para canhoto e para destro. Tá? Eu sou canhoto no caso. Abre a porta, enfia o becker, fecha, zera, tara. Beleza. Agora eu vou pegar uma espátula, vou pegar o meu reagente. Estou usando luvas, eu vou colocar o reagente ali e pesar. Limpeza. Acabou de pesar, vai limpar, porco. Vai limpar, né? Tem que limpar tudo, né? Mas agora Covid eu espero que as pessoas não percam esse hábito. Precisa limpar. Passa ali um pincelzinho, toma cuidado.
Não vai derrubar na borda, porque normalmente tem uma borda. Tem um pratinho no centro e tem uma borda em volta. Tem algumas balanças assim. Vai cair ali, pesei NaCl, vai corroer sua balança. Tá? Então, se tiver que tirar o pratinho, tira, né? Mas limpa direito. Por fora também, não vai deixar juntar poeira. Abre, aí o ar tá ligado, voa tudo para dentro a poeira. Né? Então, tomar cuidado. Temperatura, corrente de ar, acabei de falar do ar-condicionado, trepidação. Ei, vem todo mundo correndo. O que você está fazendo aí? Opa! Ô, deixa eu apoiar aqui. E aí? E aí, o que você está fazendo aí? Né? É sensível a balança, gente. Não é brincadeira. Parece exagero, mas infelizmente vocês não estão vendo. Quem nunca viu uma balança é sensível. O Silvio, a Keila, sempre tem que desligar o ar quando a gente utiliza a balança analítica. Ele fica bem em cima. Erro, planejamento, enfim, aí não tem o que fazer, tá? Pode acontecer em qualquer lugar. Não é só aqui. E aí não pode deixar o ar ligado. Tá? Então, no momento de pesagem, não pode deixar. Simples. Ali não tem como controlar a entrada de pessoas, mas normalmente tem uma sala só de balança. Nivelamento. Tem um nível. É uma bolinha. Quem já viu um nível aí de construção, de obra, mesmo princípio, uma bolinha ali, ou tem um nivelamento automático, se custar mais, balanço for mais moderno, etc. Instalação elétrica. Putz, balança custou, sei lá, não tenho ideia, não vou nem chutar. Mas custou um tanto. E a minha instalação é uma porcaria. E aí? Lascou, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado. Evite sobrecarga. Fora a sobrecarga elétrica, a sobrecarga de peso. Ah, vou pesar 1 tonelada. Vai pesar uma balança analítica, né? Por favor. Mas pode ter um sem noção, né? Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, esses são cuidados básicos. Tem outros mais específicos que eu não vou abordar aqui. E é isso, pessoal. Terminamos nossa aula. Leiam o material sobre as novas unidades internacionais e assistam ao vídeo e que tem lá um garotinho lá. Vocês vão ver muito esse cara, que eu gostei muito dos vídeos dele, jovenzinho lá, CETEC acho que é, que ele vai mostrar a balança, vão poder ver mais de perto com aspas aí, tá? Que é o que a gente pode fazer no momento, tá? Vocês vão poder ver ele manipulando uma balança, os cuidados, tudo mais. Ele vai trazer isso para vocês. Vou trazer 2 vídeos, se eu não me engano. Assistam, tá? Leia o material. Assistiu essa aula, leia o material e assiste ao vídeo. Se tiver dúvidas, fórum de dúvidas, ok? Então, acho que é isso. Estudem. Prestem atenção com esses cuidados de balança, tá? É muito importante para vocês. E até a próxima aula. Namastê, obrigado e a gente se vê em breve.